Vamos mergulhar hoje numa história poderosa sobre fé, sobre um pedido de milagre e uma recusa de Jesus, que, na verdade, revela muito mais do que parece à primeira vista. Pois é, nessa análise, a gente vai fundo no momento em que Jesus foi colocado à prova, e a resposta que ele deu revela uma verdade muito mais profunda sobre o que realmente significa crer. Para entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa sacar que a história não começa com uma pergunta genuína, com uma busca sincera. Começa, na verdade, com um desafio, pensado para ser uma armadilha. O Evangelho de Marcos é bem direto ao ponto, né? A intenção dos fariseus fica clara logo de cara. Era para pô-lo à prova. Eles não estavam buscando a verdade, de jeito nenhum. A questão é que eles já tinham visto um monte de milagres, mas o coração deles estava, endurecido. E isso os impedia de enxergar o divino bem ali na frente deles. O objetivo era outro: criar uma cilada pública para tentar desacreditar Jesus. Era um teste, uma provocação, não uma busca por entendimento. E agora, o que é realmente fascinante nesse momento é a reação de Jesus. Uma reação profundamente humana diante dessa exigência toda. Em vez de simplesmente fazer um milagre ali, sob comando, a resposta dele foi de uma dor, uma frustração quase palpável. É como se aquela incredulidade toda, aquela teimosia, doesse fundo na alma de Jesus. E aí fica a pergunta, né? Por que ele se recusou? Afinal, os milagres que ele já fazia não eram por si só sinais do céu? A verdade é que o problema não era a falta de sinais. O problema era o coração endurecido daquela gente, que simplesmente não conseguia, ou não queria, reconhecer que qualquer um dos feitos de Jesus já era um sinal de sua origem divina. Para a gente entender a resposta completa, precisamos dar uma olhada nos relatos parecidos lá nos evangelhos de Mateus e Lucas. Eles nos dão uma pista crucial que meio que resolve esse quebra-cabeça. Jesus afirma que o único sinal que eles vão receber é o sinal de Jonas, e com isso ele está se referindo a uma história que todo mundo ali conhecia muito bem. E esse paralelo é, muito poderoso. Pensa bem. Assim como Jonas ficou 3 dias na escuridão e depois saiu para pregar a conversão em Nínive, Jesus, que é alguém ainda maior que Jonas, também passaria 3 dias na escuridão do túmulo para depois ressuscitar. E com um objetivo ainda maior: oferecer salvação não só a uma cidade, mas a toda a humanidade. Então, vamos avançar e ver como tudo isso se conecta com o sinal supremo, o maior de todos. Um que, claro, não podia ser feito assim, sob encomenda. A ressurreição, veja bem, não seria só mais um milagre na lista. Não, ela seria o sinal definitivo. A prova final da identidade divina de Jesus. Algo muito, mas muito maior do que qualquer demonstração de poder que os fariseus pudessem sequer imaginar. O ponto central aqui é que este sinal não era um espetáculo momentâneo, um truque para impressionar na hora. Era o evento que mudaria tudo, o coração da história da salvação, oferecendo redenção a todos. Ok, mas o que tudo isso nos ensina sobre a natureza da própria fé? O que esse episódio todo joga na nossa cara é o contraste gigante entre duas mentalidades. De um lado, essa mentalidade que exige provas, que precisa ver para crer, e do outro, uma fé verdadeira, que confia mesmo quando não consegue ver tudo com clareza. Isso me lembra muito uma passagem da carta de Tiago, que ecoa exatamente essa ideia, incentivando a pedir sabedoria com uma fé firme, sem vacilar. E essa ideia não é nova, claro. Grandes figuras da fé, como o Padre Pio e Santo Agostinho, ensinaram que a crença verdadeira muitas vezes floresce na escuridão da incerteza, e não na luz ofuscante de um sinal espetacular. No fim, fica a pergunta para nossa reflexão: se a gente parasse de exigir provas extraordinárias, que sinais mais sutis do divino poderíamos começar a perceber no nosso dia a dia?